Boa noite, sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, amigos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós neste dia. Muito obrigado porque você está conosco durante esta semana. Iniciamos na segunda-feira, estamos concluindo hoje a série de estudos desta semana, quando nós estamos falando sobre a pandemia da Covid-19 e a volta de Jesus. Será que a pandemia tem a ver com esse tema, o Apocalipse, a escatologia, a volta do Senhor Jesus? Será? Eu creio que sim. Por quê? Porque eu creio que essa pandemia é entre outros sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Mas nós vamos falar hoje sobre a pandemia, a volta de Jesus e o juízo final. O que significa isso? O grande julgamento de Deus, o julgamento final, o julgamento que está descrito na Bíblia Sagrada, principalmente no livro do Apocalipse. Mas também, em outros textos da Bíblia, nós temos referência a esse dia do juízo final. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 12, e nós vamos observar que o próprio Senhor Jesus falou sobre o juízo final. Aqui está escrito assim, preste atenção, João, capítulo 12, a partir do versículo 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Veja bem, o plano de Deus para a salvação da humanidade passa essencialmente pela cruz do Calvário, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu a sua vida e pagou um altíssimo preço para que o plano de Deus se cumprisse. Antes, Jesus foi preso, antes Jesus foi julgado, humilhado, antes Jesus foi condenado. Mesmo sendo inocente, ele foi para a cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, tomou o nosso lugar, tornou-se o Cordeiro de Deus e levou sobre si todos os pecados de toda a humanidade. Então, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós vamos encontrar do início ao fim referências ao dia do Senhor e também ao dia do juízo de Deus ou o dia do julgamento. A mensagem é escatológica e não está apenas no livro da Revelação, que é o Apocalipse. É muito importante esclarecer aqui, nesta série de estudos sobre a Covid e a volta de Cristo, que Jesus é o Senhor e Salvador, mas quando ele voltar, ele não voltará como Salvador. Preste atenção. Hoje, aqui e agora, Jesus ainda é o Senhor e Salvador, mas quando ele voltar, ele deixará de ser Salvador e será o grande juiz. Ele voltará para julgar. É muito importante nós compreendermos isso, porque hoje Jesus cumpre o papel de Salvador exatamente para a nossa salvação eterna. Mas quando ele voltar, ele não voltará como Salvador, ele voltará como o grande e justo juiz para realizar o julgamento. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10. Ouça com atenção. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo uma carta aos nossos irmãos na cidade de Corinto e ele aborda a questão do juízo final e ele afirma categoricamente que todos serão julgados. Todos serão julgados e isso acontecerá diante do tribunal de Cristo. Ou seja, Jesus será o juiz, é ele que estará presidindo esse grande tribunal no dia do juízo. Apocalipse capítulo 20 também vai falar a esse respeito, a partir do versículo 11.
Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Veja bem, aqui no livro do Apocalipse, João, tendo uma visão quando estava preso na ilha de Patmos, ele descreve em detalhes o dia do julgamento, o dia do juízo, quando Jesus assume a presidência do tribunal e quando ele então considera todas as coisas, todas as obras em relação a todas as pessoas. E finalmente, eu quero também trazer aqui o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus aqui assume o trono, ele é o presidente do tribunal, ele é o juiz, ele separa os bodes das ovelhas, ele coloca um à sua direita e o outro à sua esquerda, e é ele, Jesus, que determina, é ele que convida os salvos para o céu, e é ele que condena ao inferno aqueles que não estavam em Cristo, não estavam prontos, não estavam preparados. Muito bem, na próxima semana teremos mais uma série de estudos bíblicos aqui, a partir de segunda-feira até sexta-feira, às 18 horas, e nós antecipadamente já convidamos você a participar para o nosso crescimento espiritual. Lembrando que amanhã, sábado, às 7h30 da noite, o culto dos adolescentes e dos jovens, no domingo pela manhã, às 9h30, Escola Bíblica Dominical, e às 10h10 da manhã, o nosso culto ao Senhor. À tarde, às 3 horas, nós teremos o culto do Ministério Infantil, às 18 horas, o estudo bíblico da MCM, e às 19h30, o nosso culto da noite. Até lá, um abraço para você e para a sua família.